Gênesis capítulo 26, a partir do versículo de número 1, vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Por favor, coloque a mão no coração, feche os olhos e vamos orar juntos mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós queremos consagrar este momento a Ti, Pai. É o momento da Sua palavra e nós honramos, valorizamos o Senhor e a Sua palavra. Por isso, está tudo consagrado a Ti e o inimigo não tem nenhuma autorização para agir nessa hora, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós queremos receber a palavra de Deus para a nossa vida e experimentar a transformação de Deus em nossa vida. Oramos juntos como igreja. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveite o embalo e diga glória a Deus. Bom, irmãos, nós falamos na semana passada sobre o chamado de Deus para a vida de Abraão e a bênção de Deus também sobre a sua vida. Se você estava aqui, você deve lembrar que nós fizemos um paralelo da vida de Abraão com as promessas e o chamado que Deus tem para essa igreja e com o chamado e as promessas que Deus tem para a sua vida também. A sua vida, ela foi envolvida na mensagem de ontem, na mensagem de domingo passado, e a mesma coisa vai acontecer na vida de hoje, na mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre a vida de Isaque, o filho de Abraão, que deu continuidade para a promessa que Deus havia liberado sobre o seu pai. E falando da vida de Isaque, nós queremos trazer um paralelo para a igreja e um paralelo para a sua vida também. O que nós aprendemos aqui sobre a vida de Isaque nesse texto que nós acabamos de ler? Isaque, como filho de Abraão, ele tinha uma promessa sobre a sua vida. Ele tinha uma promessa de crescer, uma promessa de frutificar, uma promessa de ser abençoado, só que ele também enfrenta dificuldades. Nós começamos logo no primeiro versículo desse texto lendo o texto diz que havia fome naquela terra aonde Isaque estava. Havia ali uma grande crise, havia ali uma grande dificuldade que Isaque, que tinha uma promessa de prosperar, precisaria vencer. Eu quero dizer para você, querido, mesmo que nós tenhamos grandes promessas de Deus para a nossa vida, nós enfrentamos dificuldades. Não tem como ficar livre das dificuldades, mesmo quando nós temos promessa, porque talvez você esteja passando por um momento em que você está enfrentando dificuldades e fala: puxa vida, como é que existem promessas de Deus para mim e eu estou enfrentando uma dificuldade como essa? É porque dificuldades fazem parte da nossa caminhada. Dificuldades fazem parte da nossa trajetória enquanto nós estamos aqui nessa terra. E eu lembrei aqui de algumas dificuldades que nós passamos logo que iniciamos ali o projeto, a igreja no novo espaço do Aras.
Como nós falamos para você, nós chegamos aqui em Itaipuaçu através de um direcionamento de Deus, foi uma palavra que Deus deu para nós, começamos ali um projeto na Rua 1, e depois surgiu a oportunidade de avançar para algo um pouco maior, que quando nós chegamos para o lado de cá no Aras. Puxa vida, maravilhoso! As promessas de Deus se cumprindo, puxa vida, grandes expectativas, sonhos, puxa, que coisa! Mas aí nós começamos a nos deparar com muitas dificuldades. Logo, a nossa vida é mais ou menos assim, a gente dá um passo na direção da promessa de Deus, mas depois desse passo a gente enfrenta as barreiras e as dificuldades. Damos mais um outro passo e mais barreiras e mais dificuldades, a gente precisa ir passando de nível e passando de fase. E é exatamente isso que eu vejo na história da nossa igreja, porque quando nós demos o passo de chegar para o lado de lá, a alegria veio sobre todo mundo, puxa, um novo tempo maravilhoso, mas logo, logo, começamos a enfrentar muitas lutas, como eu disse no vídeo, com o proprietário do imóvel. Era uma luta, era uma perseguição violenta dele, até mesmo em momentos de culto, ele ia antes lá do culto para poder afrontar e reclamar de algumas coisas. Você não imagina a quantidade de luta que nós passamos com aquele imóvel alugado. E mesmo com as lutas, nós falamos bem assim, olha, tem promessa. Nós começamos com um espaço de uma loja, e aí falamos, nós vamos abrir a parede e ir para um espaço, ampliar esse espaço. E como então que vai ampliar o espaço se já se passava uma luta danada com um proprietário? Nós entramos em oração e fomos conversar com o proprietário, e eu, como disse no vídeo, ele falou para mim assim, ele falou para uma pessoa e essa pessoa contou para mim, diga para o pastor Bruno que nem morto eu alugo outra loja para ele. Meu Deus do céu. E a gente estava querendo crescer e avançar, entramos em oração, jejum, e aí marcamos uma reunião com ele, e nessa reunião ele falou, eu vou pensar. Aí depois ele falou assim, não, tudo bem, eu vou alugar a loja para vocês. Aí alugou, quebramos a parede, mas pensa que começou a fluir tudo legal? Nada, a perseguição aumentou ainda mais. Diga, ai, 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 uma luta, irmão. Cada semana, cada culto que você ia dar, você ficava na semana já orando, como é que vai ser essa semana o culto lá? Nós tínhamos uma senhora que entrava lá, uma moça que entrava lá, ela bebia muito, né? Ela adorava a nossa igreja, mas ela adorava, né? Nossa igreja, ela só ia mamada, você lembra disso, né, Suzy? Então eu estava pregando aqui e ela ficava conversando comigo, é isso aí mesmo, tem que falar isso. Eu falava, sangue de Jesus tem poder. E ela gritava no meio do culto, e era uma luta todo domingo. Vocês não imaginam, irmão, era uma luta. Isso bom era quando ela concordava com tudo que eu estava pregando. O problema era quando ela começava a falar, não, não é isso não, não acredito nisso não. Era assim no culto. Então, a gente ali firme. E lutas. Eu lembro um período que nós tivemos uma pessoa, irmão, uma pessoa contaminada na equipe de louvor. Foi logo quando nós mudamos, né? O louvor já era bem pequenininho. Nós tivemos uma pessoa contaminada. Olha só o perigo que é, né? Uma pessoa, ela contaminou o louvor inteiro. O louvor inteiro falou, a gente não vai mais cantar, nem sabe a gente se vai ficar na igreja. Alguns ficaram, outros não ficaram, mas eu fiquei sem louvor do dia para a noite. Você já pensou o culto desse domingo? Você ter que aturar o pastor Bruno cantando para você aqui? É isso aí. Tinha que ser. Do dia para a noite, sem louvor nenhum. Nada, Alexandre. Jocely, sumiu todo mundo. Eu tinha que estar lá para poder cantar, para poder pregar. Mas sabe, isso faz parte, irmão. Isso faz parte de qualquer projeto de crescimento que se tenha uma promessa de Deus. Foi assim que aconteceu com Isaac. Isaac enfrenta uma grande luta de fome. Mas quando ele está ali naquele momento de grande luta, diz o versículo de número 2, que o Senhor visitou Isaac. O Senhor falou, todo o texto, pessoal da mídia, eu queria que ficasse todo mundo bem atento aqui à minha fala. Quando eu falar um versículo, vocês vão colocar o versículo que eu falar aqui, viu? Ok? Sem precisar eu pedir, vocês já vão ficar bom nisso daí já.
No versículo de número 2, o Senhor aparece para Isaac e ele fala com Isaac. Ele diz para Isaac algo que iria fortalecer Isaac, iria direcionar Isaac para ele continuar na sua caminhada. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu disser para você. Todos os momentos que nós passamos dificuldades, de alguma forma Deus, Ele se manifesta a nós. Deus aparece para falar conosco, irmão. Olha, você que está passando um momento de dificuldade, você precisa ficar atento, porque no momento de dificuldade vai acontecer isso aqui, o Senhor vai aparecer e se manifestar para você de alguma forma. Uma dessas formas pode ser num culto como esse. Quantas e quantas vezes num culto como esse parece que Deus senta do nosso lado e Ele começa a conversar sobre a nossa vida. Então acontece exatamente o que Isaac experimentou, aparece o Senhor para você. O Senhor apareceu para Isaac e começou a dar instruções para a vida de Isaac. Eu confio muito na palavra de Deus. O Salmo 46, versículo 1 diz que Deus, Ele é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Você, quando está passando por um momento difícil, Deus não vai deixar você passar esse momento difícil sem Ele aparecer para você e se manifestar de alguma forma para te orientar. Sem Ele aparecer para você e dizer o que Ele espera, o que Ele quer que você faça. O que precisamos é estar com o coração sensível para ouvir a voz de Deus. O que precisamos é estar abertos para ouvir Deus, o que o Senhor quer de nós. E eu lembro muito bem Deus falando para mim naquela época: você vai permanecer aí. Porque você imagina uma luta violenta, e você não aguentar aquela, falar meu Deus, e Deus fala: você vai permanecer aí. Sabe, irmão, Isaac, ele obedeceu à direção de Deus, quando Deus falou para ele: não desça ao Egito. Deus falou para Isaac: Isaac, está difícil, há uma crise violenta aí, mas a palavra que eu tenho para você é: não desça ao Egito, habita aqui nessa terra que eu disse para você habitar. Oi, irmão, sabe que descer ao Egito significa voltar a andar para trás, voltar a coisas que nós já fomos libertos no passado. O Egito, ele sempre representou as coisas do passado, as coisas que ficaram para trás. Então, Deus, Ele falou para Isaac, e eu acredito que Ele está falando com algumas pessoas aqui também: não volte atrás, não volte, permaneça firme na terra que eu te disse para permanecer. Não volte atrás, não volte a fazer coisas que você fazia lá atrás. Não volte a se envolver com coisas erradas que você se envolvia lá atrás, não. Mas eu estou num tempo de crise, está muito difícil. Não volte lá atrás, não volte a ser escravo no Egito, não volte. Não volte, mesmo que você esteja num período de muita crise. Foi exatamente isso que nós vivenciamos naquela época. E eu precisei permanecer firme ali, nesse chamado de Deus. Só que eu permaneci firme enfrentando aquela luta de lá, mas eu não permaneci firme em algo que Deus um dia tinha não é me libertado, porque aquilo não era ruim, não é ruim, mas não era o que Deus queria para mim. Nessa época que nós estávamos ali, eu pedi demissão na empresa que eu trabalhava, porque a igreja estava começando a crescer. Então, eu falei: eu preciso me dedicar exclusivamente para a igreja. Deus me chamou para ser pastor de igreja, e eu precisei pedir demissão na empresa.
Eu comecei a trabalhar, me envolvendo integralmente na igreja, me envolvendo integralmente, cuidando das ovelhas. Só que a empresa que eu trabalhava, eu estava numa carreira de ascensão muito boa. Eu tinha uma boa estabilidade financeira, eu tinha um bom salário, eu tinha tudo. Era uma empresa multinacional que tinha muitas coisas, inclusive alguns irmãos aqui trabalham nessa empresa, sabem do que eu estou falando. E o que aconteceu foi que, depois que eu pedi demissão, com 1 ano e meio, surgiu uma proposta para mim. E a proposta foi: puxa, vamos montar um negócio? Você poderia montar um negócio, porque aí isso ia ajudar você a manter e sustentar a sua família. O negócio era maravilhoso. Só que no meu caso, eu estaria voltando para o Egito. Eu fiquei preocupado por causa da crise, o dinheiro da minha rescisão estava acabando, a igreja não tinha condições de manter o padrão que eu tinha. Então eu falei: meu Deus do céu, eu acho que essa é uma boa oportunidade. Só que não era. Eu acabei voltando para o Egito. Eu acredito que eu atrasei as promessas de Deus na minha vida aí em pelo menos uns 4 anos. 4 anos que eu atrasei as promessas de Deus, porque eu tomei uma decisão errada de voltar para o Egito. Eu queria dizer para você que está aqui, para que você avalie, se é para você, sabe, obedecer à voz de Deus e permanecer no lugar onde Deus está falando para você permanecer. Eu quero que você avalie. E eu vou ensinar uma coisa para você: a bênção de Deus, ela não tem nada a ver com geografia. A bênção de Deus, ela tem a ver com obediência, você está entendendo? Não é geograficamente que a bênção de Deus, ela vai influenciar na vida de alguém, mas é sim na obediência. Porque se você for avaliar por uma questão geográfica, quando nós ouvimos a palavra de Deus para Abraão, na semana passada, a palavra de Deus para Abraão foi: sai, e a palavra de Deus para Isaac foi: fica. Então a questão não é sair ou ficar, a questão é obedecer ao que Deus tem mandado. É obedecer ao que Deus tem mandado. E obedecer ao que Deus tem mandado, irmão, na maioria das vezes vai contra ao que nós queremos. Porque olha só e avalia a questão de Abraão. Tudo de bom para Abraão era o conforto na casa dele. Olha o caso de Isaac. Como que eu vou obedecer e eu vou querer ficar num lugar onde eu estou passando por crise, meu Deus? A obediência a Deus era isso. A obediência para Deus era isso. Então essa promessa sobre a vida de Isaac, ela veio quando ele obedeceu. Eu queria encorajar você a obedecer, porque vale a pena você obedecer. Em alguns aspectos, como eu disse, eu obedeci e eu desfrutei dos frutos da minha obediência. Em uma outra vez, eu não obedeci e eu paguei um preço pela minha desobediência. Aliás, a própria Bíblia ensina de que obedecer é melhor do que... Fala para o vizinho que está do seu lado: obedece que é melhor para você. Fala para ele. No tempo de crise, Isaac semeou naquela terra, versículo de número 12. Olha que coisa tremenda que eu vou passar para você aqui. No período de crise, Isaac semeou naquela mesma terra, e naquele mesmo ano, ele colheu sem medidas. Olha o que eu tenho para ensinar para você, que entende que tem promessas de Deus, mas está passando por lutas, mas está passando por crises. Na hora das lutas, na hora das crises, é a hora onde você mais tem que semear. É a hora onde você mais tem que trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje, que quanto mais pressão a gente passava, mais trabalho de oração a gente fazia na igreja, mais vigília a gente fazia,
mais reunião com o obreiro nós fazíamos, mais projeto evangelístico a gente fazia, e não parávamos. Nós, num tempo de crise, era o tempo de mais trabalho, era o tempo de mais oração, era o tempo de mais busca, era o tempo de mais envolvimento. E aí, meu irmão, para a sua vida, eu quero passar o seguinte: se você está passando um momento difícil, um momento de luta e de pressão lá no seu trabalho, é nesse momento de luta que você vai semear mais ainda. Cara, é agora mesmo que eu vou dar o meu melhor. Você está passando por um tempo de luta lá na sua família, então você fala, é agora mesmo que eu vou lutar mais ainda pela minha família. Você está passando por um tempo de luta no ministério, na igreja, na célula, então fala, é agora mesmo que eu vou semear mais, é agora mesmo que eu vou me envolver mais, é agora mesmo que eu vou trabalhar mais, porque no período de crise, Isaac semeou ali naquela terra. Isso serve para nós também em um tempo de dificuldade e de crise financeira. Você está passando os momentos em que mais Deus me abençoou. Foram nos momentos de crise, nos momentos de luta, em que eu apliquei fé em Deus. O melhor momento para Deus te abençoar financeiramente é naquele momento onde você está na prova. É esse que é o momento, porque é aí que você coloca toda a sua confiança de fé em Deus. Foi exatamente o que Isaac fez. Imagina num tempo de crise, ninguém semeava nada, porque possivelmente aquela crise ela veio em função da falta de chuva. Então, se não tem chuva, não tem colheita. Isaac pega as sementes que ele tem, e ele no tempo de seca e no tempo de crise, ele coloca a semente dele. Ele foi contra aquilo que todo mundo no natural imaginava. E quando ele vai contra aquilo que todo mundo no natural imaginava, diz ali que ele semeou naquela terra e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. No mesmo ano. Eu vejo um outro ensinamento na vida do Isaac. É que o Isaac, conforme eu disse para você, né? As fases, você vai crescendo um pouquinho, puxa vida, olha, conseguiu superar o momento de crise, plantou uma semente, colheu 100 vezes mais, e ele está indo, e cada fase que a gente vai crescendo, nós vamos lidando com lutas e adversidades, diga, aleluia. Olha o que diz o versículo 14 a 16, coloca aí para mim na tela, de 14 a 16. E tinha ele possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o... Então o que acontece? Ele começa a crescer e aí ele começa a atrair a inveja das pessoas. Então ele precisa lidar com isso, ele precisa lidar com a maldade que foi gerada no coração das pessoas por causa do sentimento de inveja. Vamos ver o versículo 15 e 16, o que diz. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam, encheram de terra. Versículo 16. Disse também Ameleque a Isaac, aparta-te de nós, porque você é muito mais poderoso do que nós. Começaram a invejar e começaram a entulhar os poços que Isaac, ele estava querendo colher, que eram poços que vinham de herdade do seu pai Abraão, que os servos do seu pai Abraão tinham cavado. Isaac foi querer desfrutar daqueles poços, e aí os filisteus falaram, esse cara já cresceu demais, prosperou demais, a gente vai deixar ele ainda ter acesso a esses poços, vamos entulhar os poços dele. Todas as vezes que você começar a crescer, as pessoas, infelizmente, que elas não sabem lidar com o crescimento dos outros, elas são tomadas por um espírito de inveja. E depois o espírito de inveja
começa a vir a maldade, que é agir para tentar atrapalhar o seu crescimento. E você precisa aprender a lidar com isso. O diabo vai fazer de tudo para que você não continue avançando. E uma das maneiras que ele vai tentar lhe paralisar é quando ele pega a brecha no coração de alguém que tem inveja e age através dessa pessoa. Se você observar aqui o texto, disse também Ameleque a Isaque: aparta-te de nós, porque você é muito mais poderoso e tens feitos do que nós. O Ameleque tinha começado a jornada ali junto com Isaque. Fazia parte do início, viu Isaque começar a crescer. Mas quando Isaque começa a crescer junto, quando Isaque começa a ultrapassar ele, e aí, meu irmão, às vezes o sentimento de inveja e de maldade veio com pessoas que elas começaram junto conosco, mas não souberam suportar o seu crescimento, não souberam suportar o teu avanço. Então você precisa lidar com isso. Eu lembro que tinham pessoas que elas amavam estar conosco no início, quando era pequenininho. Elas amavam a nossa caminhada como era pequenininho, mas quando começa a crescer, as pessoas não sabem lidar com isso. Parece que o inimigo encontra espaço no coração delas. E elas tentam trabalhar contra. Então eu já quero dizer para você aqui, já preparar o seu coração para o inimigo não encontrar espaço no seu coração. Nós estamos comemorando agora 20 anos e uma nova fase está começando de Deus sobre essa igreja. Se prepare para uma explosão de crescimento extraordinário. E nada e nem ninguém vai atrapalhar o crescimento extraordinário de Deus, nada. Eu quero dizer para vocês, vamos todo mundo junto, irmão. Vamos todo mundo crescer junto, irmão. Todo mundo junto. Vamos junto. Porque não tem espaço aqui para pessoas que não querem crescer. Você veio para esse lugar é porque Deus quer fazer você crescer. Deus colocou você nesse lugar é porque Ele quer que você cresça junto com esse lugar. Então vamos junto, irmão. Então vamos junto. Porque algumas pessoas que começavam conosco no início, elas não suportaram e não entenderam o crescimento. E quando você é aqui, um espaçozinho aqui pequenininho, puxa, maravilhoso, está tudo aqui em casa. Aí começa a crescer. Então, está muito grande. Mas o plano de Deus é para isso. O reino de Deus precisa avançar. A igreja do Senhor precisa avançar. Quantos entendem do que eu estou falando aqui, irmão? Então tem que ser isso. Você precisa crescer. Você precisa avançar. Isaque, quando tentam entulhar os poços, Isaque não desistiu de lutar, continuando a cavar poço. Olha o versículo de número 17 até o 22, coloca aí. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerá e habitou lá. Ele continuou em Gerá, ele só foi para o vale. Ele continuou em Gerá. Diz mais aqui, e ele tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que chamaram seu pai. Isaque foi lá, entulharam, vou cavar de novo, vou fazer de novo. Aí ele cavou de novo, olha o que aconteceu. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Vai mais. E os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. O cara conseguiu tirar, e na hora que ele está começando a usufruir da água, vem os pastores de Gerá e fala: não é seu esse poço, é nosso, você não vai tirar a água dele não. De novo. Eu estou tentando de novo, inimigo de novo.
De novo se levantando, puxa vida, eu tentando, pois é, isso que eu quero dizer para você, que você pegue essa palavra, o segredo de Isaac foi não desistir de continuar cavando poço, mesmo que o inimigo estava tentando parar, não desistir de cavar poço. Então cavaram outro poço. Por favor, dê um tapinha no ombro do vizinho que está do céu e fala bem assim, você vai cavar de novo outro poço. Não, fala para ele agora assim, você vai tentar de novo. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. Ah, não. De novo. De novo. Poxa, pastor, eu estou aqui com um coração tão bom. Pô, de novo, estão armando contra mim de novo, pastor. Pô, estou dando o meu melhor lá no meu trabalho, pastor. Estou servindo lá de novo. Peraí, né? Fala para o seu vizinho, é de novo. É de novo. Você está entendendo? É isso que eu quero que você aprenda, de novo. Poxa, assim não dá. Vamos lá. E partiu dali e ele cavou outro poço. Opa, peraí. Aqui já mudou alguma coisa. E partiu dali e cavou outro poço, e agora não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e nós crescemos nessa terra. Aleluia. Você sabe o que isso aqui quer dizer? Que se você não desistir de continuar cavando poço, uma hora, quando você pegar a mão em um poço, você vai encontrar o seu Reobote. O Reobote é o poço que Deus faz brotar água e ninguém pode porfiar. O Reobote é o poço que tem a promessa de Deus do avanço e do crescimento e ninguém pode impedir. Deus só quer ver o meu esforço e o seu esforço de não desistir no meio da caminhada. Continue a cavar poço, porque uma hora virá o Reobote de Deus para a sua vida. Aleluia! Aleluia! É por isso que tem que lutar de novo. Lutar de novo e lutar de novo. E até hoje, irmãos, nós como igreja estamos lutando. É fato, e você que faz parte dessa igreja aqui sabe, quantas e quantas vezes que o diabo tenta entulhar os nossos poços. Quantas e quantas vezes que ele tenta parar a obra de Deus. Ele tenta parar líderes que Deus coloca aqui nesse lugar. Quantas e quantas vezes. Mas nós precisamos tomar uma decisão como igreja. Não vamos parar de cavar poços. Não vamos parar de cavar poços. Porque quando a gente não para de cavar poços. Versículo 13 e 14. Bota o versículo 13 e 14. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que ele se tornou muito poderoso. Os poços foi depois disso. Mas o princípio da perseverança já estava estabelecido em Isaac. Era por isso que ele ia crescendo. Ele ia prosperando e se tornando cada vez mais rico. Porque esse princípio de perseverança já estava dentro dele. Eu quero encorajar você a ter esse princípio de perseverança e junto comigo até os próximos 10 anos. Eu quero convidar você para você ir junto comigo para os próximos 10 anos e a gente vai enfrentar tudo que é luta que vier e tudo que é pressão que vier. Para quê? Para que as promessas de Deus, elas se cumpram sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre essa igreja, sobre o agir de Deus nessa igreja tocando essa cidade. Eu estou chamando você para a gente vir junto, irmão, perseverar nos próximos 10 anos. Quero convidar você para ficar de pé.